Pronto, tá gravando, pessoal. É, vamos fazer aquele mesmo esquema de sempre, né? Vou tentar usar a lousa. Se por acaso a internet cair e vocês não estiverem conseguindo ver nada, vocês me avisam, né? Qualquer dúvida, pode falar no chat, né? Eu fico direto de olho no chat, eu fico de olho aqui na, na câmera aqui para saber se está relativamente boa a qualidade, né? Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui nossa câmera para ver se vamos tentar. Qualquer problema aí vocês me avisam, certo? Vamos lá, pessoal. Então, fazer aqui uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada, certo? Mais um detalhe também, eu deixei a janela aqui aberta. Se tiver muito barulho, né, vocês me avisam que eu fecho a janela também, certo? Que aí, às vezes tem ambulância passando, alguma coisa assim aqui perto, aí eu posso fechar, certo? Vamos lá, então a gente está estudando fluidos, né? Vou colocar aqui. E na aula passada a gente viu o básico do básico, né? Que inclusive a gente vê no ensino médio, né? A gente viu o conceito de densidade, certo? Que é massa dividido pelo volume, certo? Lembrando que muitas vezes no ensino médio a gente usa a densidade como sendo D, né? Mas você pode usar também, não tem problema, né? Mas é muito comum a gente usar a densidade como sendo essa letra grega aqui, né? O Rho, certo? Densidade, certo? Densidade volumétrica, né? É simplesmente a massa pelo volume. Vocês devem lembrar lá, né? O volume. E aí fica o seguinte. A gente viu algumas coisas, né? Por exemplo, eu falei que a densidade da água era 1 grama por centímetro cúbico, né? 1 grama por centímetro cúbico. E isso em quilogramas por metro cúbico. É só multiplicar por 1000, né? Certo? Sempre que você tem de grama por centímetro cúbico a quilograma por metro cúbico, é só multiplicar por 1000. Certo? Depois a gente viu a pressão no fluido, né? Pressão no fluido, ela tem a fórmula para você calcular a pressão no fluido, né? Então, vamos supor que você tem aqui um fluido. E a pressão no fluido, ela vai ficando cada vez maior, certo? De acordo com que você vai afundando, né? É só você lembrar quando você entra na piscina, se você mergulhar muito fundo, você começa a sentir uma dor no ouvido, né? Por quê? Porque a água está pressionando ali, né? Eu até falei que é a mesma coisa se entrar numa piscina de bolinha, né? Se você entrar na piscina de bolinha, as bolinhas vão começar a fazer uma força em você, né? Então, se for bolinha de plástico, tudo bem, não faz força nenhuma. Agora, imagine se fosse bolinhas de ferro. Ia ser até perigoso, né? Se fossem umas bolinhas mais pesadas, né? Então, a água basicamente é um monte de bolinhas, só que é as bolinhas microscópicas, né? Que fica fazendo uma força ali sobre o seu corpo, certo? Uma pressão sobre o seu corpo, né? E essa pressão, ela é tanto maior quanto mais fundo você está, né? Então, suponha que aqui fora tem uma pressão P0, né? Então, a pressão no fluido vai ser a pressão P0, que da superfície do fluido, mais ρgh, né? Que, inclusive, é uma formulazinha que a gente vê também lá no ensino médio, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas a gente costuma ver essa formulazinha, né? Pressão externa mais ρgh, certo? Lembrando, qualquer dúvida, né? Se você estiver indo rápido demais, podem falar aí no chat. Pode perguntar que eu vou indo mais devagar. Tudo bem? E também aqui, só para outra coisa que a gente tinha visto também na aula passada, foi o princípio do macaco hidráulico, né? O macaco hidráulico, que é o que a gente chama do princípio de
Perdi aqui. É o princípio de Pascal, né? Exato. Exatamente, lei de Pascal. Que diz o seguinte, que a pressão num lugar vezes a área vai ser igual a pressão no outro ponto vezes a área. Certo? Ou seja, vamos supor que você tem aqui uma superfície. Quer dizer, você coloca aqui um objeto que faz uma pressão P1 aqui, e aqui tem uma área A1. Bem aqui assim, você coloca outro objeto, uma pressão P2 e uma área A2. Então você pode dizer simplesmente que P1A1 é igual a P2 vezes A2. Esse é o princípio do macaco hidráulico, certo? E aí, o que acontece? O que acontece é que, se essas relações entre as áreas, né, forem, tipo, se essa área aqui, a área A2, por exemplo, for 10 vezes maior do que a área A1, significa dizer que a pressão P2 basta ser 10 vezes menor. Certo? Tudo bem? Esse é o princípio do macaco hidráulico. Certo? Mas vamos lá. E aí, na aula de hoje, a gente vai ver o seguinte. Na aula de hoje, a gente vai ver a parte de empuxo e fluidodinâmica. Certo? Só uma curiosidade, pessoal. Não sei se vocês já viram alguma represa, né? Mas, geralmente, a represa, a parte de baixo da represa, ela é sempre mais grossa, né? Porque aqui tem uma água represada, né? A parte de baixo da represa é sempre mais grossa. Por quê? Não é simplesmente por causa dessa equação, né? Porque a pressão aqui embaixo, ela é maior do que a pressão em cima, né? Aqui embaixo tem mais água pressionando, né? Então, por isso que a represa, aqui a parte de baixo sempre é mais grossa. Inclusive, você calcula, né? Quanto é que tem isso aqui. Só que você calcula só mais em cadeiras técnicas, né? De construção de represa e tal. Eu me lembro que tinha uma amiga minha que ela fazia engenharia ambiental, tipo isso, aí tem uma disciplina que é para calcular só essas medidas de represa, né? Aí tem uma formulazinha que você calcula quanto é que tem essa largura dependendo da profundidade, certo? Mas vamos lá. Então, na aula de hoje, vamos ver o conceito de empuxo, né? Que ele é muito importante para entender por que os objetos flutuam. Depois vamos ver um pouquinho da parte de fluidodinâmica, certo? Mas vamos lá. Primeiro vamos ver aqui o conceito de empuxo, certo? Então, o que é o empuxo? Todo mundo sabe que quando você entra na água, as coisas ficam mais leves, né? As coisas ficam mais leves. Então, tipo, facilmente você consegue segurar uma pessoa dentro d'água, né? Você segura uma pessoa boiando, certo? Então, se as coisas ficam mais leves, é porque tem alguma coisa lhe ajudando ali a sustentar a pessoa, né? Essa coisa lhe ajudando é exatamente a água, certo? Tudo que está imerso num fluido, esse fluido exerce uma força para cima, né? Para cima no sentido de contrário ao campo gravitacional, e essa força a gente chama de empuxo, certo? E por que existe essa força, né? Na verdade, é fácil de entender, né? É aquela ideia que a pressão, o fluido faz pressão em todo o corpo, né? Então, tem pressão aqui nas laterais, certo? De um lado e do outro. Tem pressão aqui em cima.
Ele está fazendo pressão em cima, mas ele também está fazendo uma pressão aqui embaixo. Certo? Então, o que acontece? Essas forças nas laterais, elas acabam cancelando umas às outras, né? Na lateral, acaba cancelando umas às outras. Por quê? Porque se eu pegar a mesma altura aqui, ó, essa força do lado de cá vai ser do lado de cá, né? Por quê? Porque, lembrando, né, a pressão só depende da altura. Rho, G, H. Digo da altura da profundidade, né? Ó, o H é essa profundidade. Então, a pressão só depende da profundidade. Se eu pegar duas na mesma profundidade, vai gerar a mesma pressão. Então, vai gerar uma força, né? A força vezes a área nessa regiãozinha aqui vai ser equivalente a essa aqui. A mesma coisa vai acontecer para todo mundo na lateral. Só que em cima isso não vai acontecer, né? Em cima e embaixo, o que vai acontecer é que a pressão aqui em cima ela é menor. Por quê? Porque a profundidade é menor do que a pressão aqui embaixo, né? A pressão aqui embaixo é maior. Então, o que acontece é que a força de baixo para cima é maior do que a força de cima para baixo. Então, acaba que resulta numa força para cima que a gente chama de empuxo. Tudo bem? Então, quando você entra dentro da água, a água faz uma força para cima, né? Na verdade, essa força é o que sustenta o navio, né? Por isso que o navio não afunda, certo? É o empuxo, né? Outra forma de você entender o empuxo, o que é? É você pensar da seguinte forma, né? Por mais que você pegue aqui um objeto de uma forma qualquer, vamos supor que eu tenho um objeto mergulhado aqui na água, objeto qualquer, tudo bem? Pô, esse lugar aqui é ruim porque a lâmpada sempre fica encandeando. Então vou pegar aqui temos aqui um objeto imerso na água, pode ter um formato qualquer, né? O que acontece? Se esse objeto, vamos pensar da seguinte forma, se esse objeto fosse a água, ou seja, como se eu estivesse separando uma certa porção da água, essa porção da água, ela está em equilíbrio com o restante do fluido, né? Ou seja, o restante do fluido está fazendo uma força para cima nessa porção, essa força a gente chama de empuxo, certo? Sendo que essa porção de água também está sofrendo uma força para baixo, né? Que é o peso dela. Tudo bem? Só que como ela está em equilíbrio, então eu posso dizer que o empuxo é igual ao peso da água desse corpo, dessa porção que eu separei. Tudo bem? Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que eu pego um objeto, de alguma forma eu consiga, com a mesma forma que eu separei desse objeto aqui, né, de água, eu coloco esse objeto aqui, né? O que vai acontecer? O empuxo, que é a força devido à água, vai ser a mesma. Por quê? Porque o empuxo é uma força simplesmente devido ao formato, né? É uma força de contato mesmo, né, da água com esse corpo. Então não importa do que é feito esse material, se é feito da própria água ou se é feito de outro material qualquer, ferro, madeira, seja o que for. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo se eu colocar um outro objeto, o empuxo que esse outro objeto vai sofrer é o mesmo que a porção de água estaria sofrendo, tudo bem? E, na verdade, essa é a fórmula que a gente usa para calcular o empuxo, certo? Essa é exatamente a fórmula, ou seja, o empuxo é igual ao peso da água equivalente, independentemente se for água ou se não for o que está aqui, né? Ou seja, né, o peso da água equivalente, como é que a gente calcula o peso de uma água, da água? Vai ser a massa vezes a gravidade, a massa de água, tudo bem? Vezes a gravidade, ou seja, a massa da água eu posso calcular como se fosse densidade vezes volume, né? Então, a densidade da água vezes o volume vezes a gravidade. Certo? Então, essa aqui é a formulazinha do empuxo. Tudo bem? Deixa eu botar aqui um pouco mais para baixo. O empuxo vai ser a densidade da água vezes botar a gravidade vezes o volume. Certo? Só mudei a ordem. Beleza, ρGV, né?
Aqui eu falei água, certo, pessoal? Porque geralmente o fluido sempre está imerso na água, né? Quer dizer, a gente sempre usa a água como fluido, né? Mas na verdade é a densidade do fluido. Tudo bem? Então vamos botar aqui ρf. Então vai ser, se você botar um objeto qualquer dentro da água, o impulso que ele vai sofrer vai ser a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume daquele objeto que você colocou. Tudo bem? E essa equaçãozinha aqui vai determinar se um objeto afunda ou boia na água. Certo? Essa equação, né? Então vamos lá. Ó. Deixa eu apagar aqui. Então suponhamos que você tem um objeto imerso dentro d'água. Um objeto qualquer. Está aqui ele. Então nesse objeto vão estar sofrendo duas forças. A força peso dele e a força do empuxo. Certo? Então a força peso, como é que eu posso calcular a força peso dele? Vai ser massa dele, né, vezes a gravidade. Então, o peso dele vai ser, a massa eu posso escrever como sendo a densidade do objeto vezes o volume dele, certo? Vezes a gravidade. Tudo bem? Essa é a força peso. O empuxo, como é que a gente calcula? Mesmo jeito, né? Só que agora vai ser a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume do objeto, forma que a gente acabou de ver, né? Então, observe o seguinte, certo? Deixa eu botar aqui do lado. O que vai determinar se o corpo boia ou se ele vai flutuar, se ele vai afundar ou se ele vai ficar parado, que pode acontecer de ele ficar parado, a gente diz que ele tem uma flutuabilidade neutra, é se o peso for maior do que o impulso ou se o impulso for maior do que o peso, certo? Então, o que acontece? Se o peso for maior do que o impulso, se a força para baixo for maior do que o impulso, o que acontece? O que acontece é que o corpo afunda, né? Então, ou seja, mas observe que o que vai acontecer? Ó, o que vai determinar se o corpo vai afundar ou não? Se eu substituir aqui, ó, a densidade do objeto vezes o volume vezes a gravidade tem que ser maior que a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume. Posso cortar aqui volume e gravidade dos dois lados, ou seja, o que vai determinar se o objeto vai afundar é simplesmente se a densidade do objeto for maior do que a densidade do fluido, né? Não importa se a massa do objeto, não importa o formato dele, não importa nada disso, certo? Só o que determina se ele vai afundar ou não é a densidade. Se ele for mais denso que o fluido, ele afunda. Se for mais de forma contrária, né? Isso aqui é para afundar, né? Afundar. Se eu tivesse dito que o empuxo fosse maior do que o peso, que aí seria o caso para ele flutuar, né? Então eu ia ver o contrário, certo? Eu ia ver que para ele flutuar, o objeto tem que ser menos denso que o fluido, né? Isso, inclusive, vocês já deveriam saber, né? Mas não custa nada a gente ver de onde é que isso vem e saber, né? Então, se a densidade do objeto for maior do que a do fluido, o objeto afunda, né? Então, é por isso que o ferro afunda na água. Se você botar uma moeda na água, vai afundar. Por quê? Porque a densidade do ferro, né, ou do bronze, né, algumas moedas são feitas de bronze, ou deixa eu ver. Na hora de botar qualquer metal, né, prata, ouro, seja o que for, alumínio, qualquer metal vai afundar. Qualquer metal tem densidade maior do que a da água, certo? Já se a densidade do objeto for menor do que a do fluido, o que acontece? Ele flutua, né? Flutua. Certo? E se a densidade for igual, por incrível que pareça, ele nem flutua nem afunda, ele fica onde você deixou ele, certo? Diz que ele tem uma flutuabilidade neutra, certo? Vou botar assim, neutro. Ele tem uma flutuabilidade neutra, certo? Então, o que acontece? Certo? Por exemplo, né, não sei se vocês sabem, né, mas um mergulhador ele consegue controlar
a densidade dele, certo? Porque lembrando, essa densidade aqui, do objeto que eu coloquei, é uma densidade média. O que significa dizer com isso? Significa dizer o seguinte, eu falei para vocês, por exemplo, que o ferro afunda na água, certo? O ferro afunda na água. Se for um objeto maciço de ferro. Por quê? Porque aí a densidade média dele fica igual à densidade do ferro. Mas se for uma bola oca, né? Então vamos supor que é uma bola oca de ferro. Dependendo do tamanho dessa bola, pode ser que ela flutue. Certo? Por quê? Porque você vai calcular a densidade média, que vai ser a massa total do ferro aqui, dividido pelo volume. Mas se for oco, você consegue aumentar bastante o volume. Você consegue aumentar bastante o volume de tal forma que você diminui a densidade. Certo? E aí você vai aumentando o volume, diminuindo a densidade. Vou botar aqui para vocês verem. Você vai aumentando o volume e diminuindo a densidade de tal forma que a densidade pode ficar menor do que a da água. Certo? Ou seja, você consegue diminuir a densidade de tal forma que ela fica menor do que a da água. O barco é isso, né? O barco é uma bola de ferro oco, né? Lógico, não é uma bola, certo? Ele não tem o formato de uma bola, mas por que um barco flutua? Se o barco é feito de aço, né? Que é ferro praticamente, ferro e carbono, um pouquinho de carbono só. Então o barco flutua por quê? Porque ele é muito oco, né? Então quando você pega toda a massa do barco, toda a massa, e divide pelo volume dele, tudo bem? Divide pelo volume dele, você vai ver que a densidade dele é menor do que a da água. Por isso que ele flutua, certo? Mesma coisa é um mergulhador, certo? Um mergulhador, ele pode controlar a densidade dele, por incrível que pareça. Né? Como é que ele consegue controlar a mergulhadora dele? Através do colete, certo? Você controla com ar dentro do seu pulmão também, certo? Mas o controle principal é o ar no seu colete, né? Assim, aqueles mergulham com aquele colete ele tem uma função essencial para o mergulhador, né? Aquele colete, ele é como se fosse uma bexiga, né? E aí, aquele cilindro de ar que você usa para respirar, certo? Você pode encher o seu colete com aquele cilindro de ar. Quando você enche o seu colete, o que acontece? Né? É como se fosse uma bexiga, né? Você vai aumentar o volume, né? Até como se fosse assim, o colete ele tem um certo tamanho, um certo volume, certo? Vamos lá, vamos começar do começo. Primeiro, como é que o mergulhador faz para afundar, certo? Não sei se vocês sabem, mas o corpo humano, no geral, né, no todo, né, em média, a gente tem uma densidade menor do que a da água, certo? O corpo humano, ele boia na água. Claro, ele devido ao centro de gravidade ser um pouco diferente, né, ou seja, tipo assim, o nosso centro de gravidade, né, do homem está mais próximo aqui do peito, mais para cima. Da mulher é um pouquinho mais para baixo, certo? Mais próximo da cintura, né? Então, o que acontece? A nossa tendência, se você ficar na água se você entrar na água e não fizer nada, simplesmente coisar, você vai boiar, sendo que você vai boiar com o seu centro de gravidade tendendo o mais para cima possível, certo? Então, a gente tende a boiar assim, né? Deitado, certo? Claro que não necessariamente com a cabeça do lado de fora, né? Por isso que as pessoas se afogam, certo? Mas o corpo humano, a tendência dele é boiar na água, né? É por isso que você já deve ter visto em filmes que tem muito... O pessoal da máfia fazia o quê para esconder os corpos? Amarravam a corrente, né? Com algum concreto, né? Com alguma coisa que puxasse a pessoa para baixo para ela não boiar, né? Porque o corpo, ele tende a boiar, certo? Mesma coisa no mergulhador, né? Para o mergulhador afundar, ele não sai nadando para mergulhar, né? Na verdade, existe um negócio que
que a gente chama de lastro. O que é lastro? É literalmente uns pedaços de ferro mesmo, certo? É uns pedaços de ferro que ele na verdade, é tipo como se fosse um cinto, né? É um cinto, que esse cinto, ele passa por esses pedaços de ferro, certo? E tem vários, né? Inclusive que depende do peso, né? Se for uma pessoa mais maneira, tem que botar mais lastro para conseguir afundar na água, certo? Não é nem mais maneira, é depender da densidade, certo? Então, o que acontece é que então, para você afundar, literalmente é como se você colocasse uns ferros na sua cintura mesmo, né? É literalmente isso, é umas coisas de ferro mesmo. E aí você afunda, você começa a afundar, certo? Se você entra na água, você tem esse negócio, você começa a afundar, certo? Lógico que você também não bota demais para não afundar muito rápido. E aí o que acontece? Quando o mergulhador ele vai afundar até o ponto que ele quer, quando ele chegar no ponto que ele quer, o que ele vai fazer? Ele começa a inflar o colete dele. Ele começa a inflar o colete. Quando você infla o colete, o que acontece com o colete? Se o colete tinha uma certa quantidade de ar aqui e você aumenta a quantidade de ar, o que foi que você fez com o colete? Aumentou o volume dele. Se você aumentou o volume dele, o que você faz com a densidade? Você diminui a densidade, certo? Ou seja, quando ele começou a afundar, ele tinha uma densidade maior do que a da água. Aí ele começa a afundar. Quando ele inchou de ar o colete, finge que você quer o colete, né? Eu não sei desenhar colete, certo? Desenhei só um quadradinho. Então o colete aumentou o volume, você diminui a densidade, certo? E inclusive você faz isso, o ideal é você fazer isso até você ter uma flutuabilidade neutra, ou seja, até que a sua densidade seja igual ao do fluido. Quando a sua densidade é igual ao fluido, ou seja, o mergulhador ele não precisa fazer nenhum esforço para ficar parado. Ele não precisa ficar boiando, não precisa ficar nadando, ele simplesmente fica ali, certo? É até engraçado, né? Eu já fiz aula de mergulho, né? É engraçado. Quando você fica com a flutuabilidade neutra, né? Você consegue controlar se você vai subir ou descer só respirando. Se você respira mais profundamente, o que acontece com o seu pulmão? Seu pulmão incha, o volume aumenta, sua densidade diminui e a sua tendência é subir. Agora, se você soltar todo o ar, o que acontece é que o seu pulmão diminui, né? O seu corpo, sua caixa torácica toda diminui, então sua densidade, seu volume diminui, então a sua densidade aumenta, então sua tendência é afundar, né? Então é engraçado que quando você fica com a flutuabilidade neutra, você consegue controlar se você vai subir ou descer só respirando, né? É bem engraçado. Mas deu para entender aí como é que é o princípio, por que o objeto flutua, por que o objeto afunda, né? E, por exemplo, o princípio do funcionamento do mergulhador, que é o mesmo de um submarino, né? O princípio do princípio de flutuação do submarino é bem parecido com isso, certo? Quando ele está parado, né? Quando ele está em movimento, a gente age outras coisas também. Mas quando ele está parado, basicamente, esse é o princípio, certo? E outra coisa para a gente entender também no conceito de empuxo, né? É que quando o objeto começa a flutuar, né? Então, se um objeto começa a boiar lá de fora, né? O que vai acontecer? Tem um empuxo, tem um peso, certo? Esse objeto, se ele tem uma densidade menor do que o da água, né? O empuxo fica maior do que o peso e ele vai boiar, né? Não sei se vocês já fizeram experiência, né? Se você pegar, por exemplo, uma garrafa, mergulhar dentro da água e levar lá para o fundo, você vai ver que ela começa a subir com uma velocidade bem grande, que inclusive ela pode até pular para fora da água, certo? Então, geralmente é isso que acontece, né? O objeto sobe, depois ele fica oscilando um pouquinho aqui, certo? Dependendo também da intensidade, da velocidade com que ele subiu aqui, certo? Mas o que acontece? Quando o objeto começa a sair da água, o empuxo começa a diminuir, certo? Por quê? Porque quando o objeto começa a sair da água, né? Deixa eu desenhar aqui um objeto
Parte lá de fora e parte lá de dentro. O que acontece? Quando o objeto começa a sair da água, observe que só uma parte dele está submerso na água, certo? Se eu pegar aquela equação do empuxo, ó, vai ser a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume, certo? Esse volume aqui, eu estava falando para vocês que era o volume do objeto, certo? Mas por quê? Porque a gente estava no caso do objeto totalmente submerso. Na verdade, o termo correto para isso aqui é o volume submerso em água, certo? O volume imerso em água, certo? Imerso em água, tudo bem? Então, o que acontece? De acordo com o objeto vai saindo, certo? O empuxo vai diminuindo, né? Deixa eu desenhar, fazer aqui vários estágios, né? Então, vamos supor o objeto começa a sair, né? Ó, que ele já está metade, mais ou menos, fora. E aqui, ó, ele está só assim. Só uma partezinha submersa. O que acontece? Ó, de acordo com que ele vai saindo, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o volume submerso, né, o volume imerso, ele está diminuindo, está ficando um volume cada vez menor. Como vai ficando um volume cada vez menor, o volume está diminuindo, certo? Se você olhar aqui para a equação, o empuxo está diminuindo. Então, seja, qual é a tendência natural? A tendência é que o objeto vai saindo, até que o empuxo se iguale ao peso, certo? Aqui eu pressupus um caso bem extremo, né? Que boa parte do objeto está fora, certo? Ele já consegue flutuar, né? Isso aqui seria o caso de um isopor, né? Um isopor, se um dia você fizer uma caixa de isopor, você vai ver que se você colocar na água, só um pedacinho vai entrar na água. Só um pedacinho, ele vai ficar quase todo lá de fora, né? Às vezes dá a impressão que ele está até apoiado na base da água, nem está afundado, mas ele afundou um pouquinho, certo? Então, assim, vai depender, né, também das densidades do objeto e do fluido para saber o quanto ele vai estar submerso, certo? Lembrando que objetos que flutuam, eles vão ficar com a parte fora, né? Mas só a parte que está dentro do fluido vai influenciar para calcular o empuxo, certo? Por exemplo, um caso clássico que a gente sempre estuda é o caso do gelo, né? Vou pegar aqui o caso do gelo. Ó, vamos lá. Vamos supor que eu coloquei aqui uma pedra de gelo na água. Todo mundo sabe que o gelo boia na água, certo? E aí o que vai acontecer é o seguinte: eu quero saber qual é a porcentagem do volume do gelo que está imerso na água, certo? Então, ou seja, né, a gente sabe que nesse caso aqui tem um empuxo agindo para cima, força que o fluido faz, e tem o peso do gelo. Foi um susto. Vou botar aqui esses papéis para tampar essa luz. E aí o que acontece é o seguinte, é que eu sei que o meu empuxo é igual ao peso do gelo. Então, o empuxo, vamos colocar aqui, ó, vai ser a densidade do fluido vezes a gravidade vezes esse volume imerso, vamos chamar aqui de VI, que é o volume imerso. Vai ser igual ao peso do gelo. O peso do gelo vai ser a massa do gelo vezes a gravidade. Só que lembrando, a massa aqui eu vou escrever como sendo a densidade do gelo vezes o volume total do gelo. Certo? Porque nesse caso aqui, a massa dele, né, vai ser a densidade dele vezes o volume total dele. Observe que é diferente aqui. Aqui é só o volume imerso, aqui é o volume total. Porque aqui veio do peso e aqui veio do empuxo. Certo? O que eu posso dizer? Ó, se eu posso cortar a gravidade com a gravidade, e eu posso dizer o seguinte, que esse volume imerso dividido pelo volume total, né, se você isolar aqui, ó, vai ser a densidade do gelo dividido pela densidade do fluido. Certo? Que é onde eu queria chegar.
certo? Isso aqui, ó, volume imerso dividido pelo volume total vai dar exatamente a porcentagem, né? Se eu multiplicar por 100, vai dar exatamente a porcentagem. E aí, só para a gente ver quanto é, ó, vou substituir aqui a densidade do gelo. Deixa eu ver aqui no livro quanto é a densidade do gelo. Densidade do gelo, 920 kg por metro cúbico, que a densidade do fluido, vamos botar água, que é mais ou menos 1000 kg por metro cúbico, certo? Ou seja, mais ou menos 92, aqui vai dar 0,92, né? Então, passa bem porcentagem, só faço multiplicar por 100. Então, vai ser 92% do gelo vai estar submerso na água, né? Então, essa porcentagem aqui corresponde, no caso do gelo, né? Claro que vai depender de material para material. Corresponde a 92%. Aí é por isso que tem aquela expressão é só a ponta do iceberg, né? Por quê? Porque quando você olha um iceberg que está boiando na água, certo? Vou desenhar aqui, ó. Você olha um iceberg que está boiando na água, né? Só 8% do tamanho dele está fora, né? 92% está submerso, certo? É por isso que tem essa expressão, né? E é por isso que os icebergs são tão perigosos, né? Porque quando você olha ele, você está vendo só a pontinha dele, 8% dele, né? A 10ª parte dele, aproximadamente. O resto todinho está ali dentro. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação ao empuxo? Qualquer dúvida, certo? Vocês podem perguntar aí. Tudo bem? Vamos resolver aqui uma questão de empuxo. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar aqui uma questão do livro. Ele diz o seguinte: uma estátua de ouro de 15 quilos, vou botar aqui a massa de 15 quilos. Então, tem uma estátua de ouro aqui. Vamos botar aqui. Tá aí a estátua. Certo? Uma estátua de ouro de 15 quilos está sendo içada de um navio submerso. Certo? Qual é a tensão no cabo de sustentação quando a estátua está em repouso, completamente submersa e depois fora da água? Ou seja, tem amarrar aqui um cabo aqui na estátua e estão içando ela, certo? Ele quer saber qual é a tensão na corda aqui. Qual é a tensão na corda? Tudo bem? Então, como é que a gente calcula isso? Quando ela está em repouso aqui, né? O que acontece? Tem 3 forças agindo nela, né? Tem a tensão, que é o que ele quer que a gente calcule. Tem a força peso. Desenho aqui em verde, não sei se está dando para ver. Tem a força peso. E tem o empuxo. Certo? Quando ela está em repouso dentro da água, o que acontece? Se ele está em repouso é porque as forças para cima é igual a força para baixo, né? Então, ou seja, o que está puxando para cima está puxando para baixo, né? É um cabo de guerra, né? Sendo que se não vai nem sobe nem desce é porque de cima é igual de baixo. Então, posso dizer que a tensão mais o empuxo é igual ao peso. Ou seja, ele quer que a gente calcule o T, né? Então, basta a gente calcular o E e o P, que a gente tem a tensão. Tudo bem? Então, vamos lá. Meu objetivo é calcular o E, depois é calcular o P, para depois achar a tensão. Vamos lá. O Aleph fez uma pergunta. Ele falou o seguinte: professor, o que é que faz um submarino ficar embaixo d'água? Né? Pronto, na verdade, o submarino é... Boa pergunta, né? Excelente pergunta. Vamos fazer aqui um submarino. É o mesmo princípio do mergulhador, certo? É o mesmo princípio do mergulhador. O que acontece? O submarino, ele tem um compartimento só para armazenar água, certo? Então, esse compartimento, eles podem controlar se a água entra ou se a água sai,
certo? Por que precisa desse compartimento? Porque fica o seguinte, né? É aquela história. Tudo vai depender da densidade média aqui do corpo, certo? Vamos lá. A densidade vai ser massa dividido pelo volume. Vamos supor que eu tenho um submarino aqui, certo? Ele está aqui com um certo nível de água. Bem aqui assim, ele está com a flutuabilidade neutra, né? As pessoas ficam aqui, ó. Certo? Tá aqui a tripulação. Tudo bem? E tem um compartimento que é só para armazenar a água do mar mesmo, certo? É para entrar e sair água do mar. Então, o que acontece? O que eles fazem é o seguinte, se eu quero que o meu submarino flutue, certo? No caso do submarino, como o submarino é uma coisa rígida, né? Você não consegue controlar o volume, né? O submarino é de ar, você não consegue controlar o volume dele sempre é constante. É diferente do caso do colete do mergulhador, que o colete do mergulhador ele infla, tudo bem? Mas no caso do submarino, o que é que você vai controlar? Você vai controlar a massa, botando água para dentro do submarino ou tirando a água do submarino. Porque se eu quero afundar, vamos supor, se eu quero afundar eu tenho que fazer o quê? Aumentar a densidade do submarino. Para aumentar a densidade do submarino, eu preciso aumentar a massa. Então o que eles fazem? Ele abre aqui uma comporta eletrônica, logicamente, né? E pode ser até mecânica, na verdade, também. E aí eles deixam a água entrar. No que a água vai entrando, certo? O submarino vai ficando mais pesado, a densidade média vai aumentando, a densidade aumenta. Se a densidade aumenta, o que vai acontecer com o submarino? Ele afunda, certo? Vamos supor que eu quero o contrário. Se eu quero o contrário, certo? Eu quero que o submarino flutue, certo? Naturalmente. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a parte da água aqui do submarino, certo? Eu vou tirar a parte da água do submarino. E aí eu vou diminuir a massa dele, consequentemente diminui a densidade, certo? E aí ele começa a flutuar, né? Lógico que para você fazer isso, você precisa ter bomba d'água, né? Aí aqui, a água para entrar é um processo natural, mas a água para sair você precisa gastar energia, né? Uma bomba d'água que vai bombeando a água para fora do submarino, certo? E aí com isso o submarino consegue subir ou descer, né? Isso eu quero que ele fique parado no meio da água, sem fazer nada. Aí é o mesmo princípio do mergulhador, né? Ele vai deixar a água entrar até que ele perceba que está com a flutuabilidade neutra. Tudo bem? Então, esse é o princípio do funcionamento de um submarino, certo? Só um detalhe, pessoal. Lógico que esse desenho aqui não é real, né? Porque o compartimento com a água não pode ser só num ponto como eu desenhei aqui, né? Tem que ser muito bem calculado e bem distribuído aqui, porque senão esse submarino pode começar a ter forças que vai fazer ele rodar, né? Então, assim, eu coloquei aqui só aqui atrás, mas não necessariamente é só aqui atrás, vai depender todo o planejamento aqui da estrutura do submarino. Tudo bem? Deu para entender aí, Manuel? Deu para entender? Acho que sim, né? Pronto. Qualquer coisa, pode perguntar, tá bem? Pergunta no chat aí. Vamos lá, mas voltando aqui para a questão da estátua, certo? A questão da estátua, ele diz o seguinte, que, voltando ao raciocínio, né? Eu quero achar a tensão, preciso achar o empuxo e o peso, ok? Vamos lá, o peso é fácil porque o peso é massa vezes a gravidade, né? A massa já deu, tá ali, ó, 15 vezes a gravidade, vamos usar 10 aqui para facilitar a nossa vida. Então o peso é 150 newtons. Facinho, né? Vou botar aqui que é o passo número 1, calcular o peso. Passo número 2 vai ser calcular o empuxo. Como é que a gente calcula o empuxo? Densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume da estátua. Certo? Vamos calcular o empuxo. O problema está que ele não deu o volume da estátua. A gente vai ter que achar o volume dessa estátua. Tudo bem?
Então, na verdade, o passo 2 é saber o volume da estátua. Vamos lá. Por quê? Porque você sabe o volume dela para calcular o empuxo. Como é que eu calculo o volume dela? Aí posso usar a equação da densidade, né? Densidade da estátua é a massa da estátua dividido pelo volume dela. Densidade da estátua diz que é uma estátua de ouro, né? Uma estátua de ouro de 15 quilos, né? Valeria milhões, certo? Que inclusive a galera acha, né? A galera acha muito ouro em naufrágio, né? Mas vamos lá, a densidade do ouro é de 19,3 vezes 10 a terceira. Vou ver ele no livro. Vezes 10 a terceira. Quilograma por metro cúbico. A massa do ouro, 15 kg, e o volume que eu quero achar. Certo? Então vamos lá. Fiz aqui um pouco desorganizado, né? Vou fazer aqui de forma organizada. Primeiro passo é calcular o peso, que era 15 vezes 10, deu 150 newtons. Segundo passo, calcular o volume da estátua, porque a gente quer calcular o empuxo. Então, o volume vai ser 15 dividido por 19 vezes 10 a terceira, né? Vou botar aqui o 10 a menos 3, vou fazer 15 dividido por 19, vou fazer aqui na calculadora. Vou botar aqui. 15 dividido por 19 dá aproximadamente 0,79. Certo? 79. Pronto, aí agora a gente consegue. Agora vamos para o terceiro passo, que é calcular o empuxo. Então, o empuxo vai ser. Vou fazendo aqui, vamos ver se fica melhor. Então, vai ser a densidade vezes a gravidade vezes o volume. Então, o empuxo vai ser a densidade do fluido, certo? Que no caso é a água. Nós vamos usar 1000 kg por metro cúbico, né? Inclusive, eu estou até esquecendo as unidades aqui, ó, metro cúbico. Vezes a gravidade, que é 10, vezes, vou botar aqui embaixo, 0,79 vezes 10 a menos 3, né? Então, ou seja, o 10 a menos 3 eu vou cancelar com 1000, então meu empuxo vai ficar aproximadamente 7,9 newtons. Pronto, agora que eu tenho um empuxo e tenho um peso, vamos para o quarto e último passo, que eu vou fazer bem aqui assim, ó. Calcular a tensão, né? A gente já viu que a tensão mais o empuxo é igual ao peso. Então a tensão vai ser o peso menos o empuxo, 150 menos 7,9, então vai ser 142,1, né? Exatamente, newtons. Certo? Tudo bem? Só para a gente... Basicamente foi aplicação de fórmula, né? Certo? Ou seja, quando você tem uma estátua dentro d'água, a força ali que vai puxar a estátua para cima, ela é levemente menor. Certo? Levemente menor. Inclusive, pessoal, falando de afundar ou flutuar, né? O processo para você recuperar um navio afundado, né? Não sei se vocês sabem, mas existe um processo para você fazer um navio flutuar depois que ele for afundado. Né? É bem curioso, né? Vou falar para vocês como é que é. Né? Então, se tem um navio afundado, né? Como eu falei para vocês, um navio, por que um navio ele boia na água? Por mais que ele seja de metal, ou de ar, seja o que for. Porque ele é cheio de bolhas, né? Ele é cheio de câmaras aqui dentro, né? São as salas, sala de máquina, o quarto da galera, enfim. São os vários lugares que tem, certo? E aí, esse ar aqui dentro do navio faz com que a densidade dele
fique menor do que a da água, certo? Mas agora vamos supor que abre um buraco, bem que assim, né? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer é que a água começa a entrar no navio, né? E aí vai acontecer um processo semelhante ao que aconteceu com o submarino, né? A massa do navio começa a ficar mais pesada, né? Densidade é igual a massa sobre volume. A massa fica mais pesada, densidade aumenta, o que acontece com o navio? O navio começa a afundar, certo? E aí, ó, vai chegar um momento que ele vai chegar lá no fundo do mar, certo? E ele tá todo imerso d'água, né? Pode ter uma parte ou outra que ficou sem ar, uma parte ou outra que ficou com uma câmarazinha, uma bolhazinha de ar, mas no geral ele tá todo inundado por água, certo? E muitas vezes existe o processo de recuperação do navio, né? Como é que é o processo de recuperação do navio? A ideia que é? Primeiro você conserta ele, ou seja, você tapa os buracos tudinho, de tal forma que ele consegue ficar fechado, certo? E aí, o processo para você recuperar o navio é você encher ele de ar novamente. Mas como é que você consegue fazer isso? Né? O pessoal pode fazer com bolinha de isopor, né? Geralmente com algumas coisas ocas, certo? Então, geralmente, o que a galera faz? A galera faz literalmente o seguinte, liga um cano aqui, certo? Esse cano, ele vai empurrando umas bolinhas para dentro do navio, certo? Né? Você vai empurrando umas bolinhas ocas mesmo, certo? Então você vai empurrando as bolinhas ocas para dentro do navio. O que acontece? De acordo que você vai empurrando bolinha para o navio, né, você deixa uma abertura para que essas bolinhas vão empurrando a água, essa água vai saindo do navio, certo? E aí essas bolinhas vão tirando a água, e acontece que o navio, né, por ter essas várias bolinhas aqui concentradas dentro dele, começa a ficar com a densidade menor. E aí vai chegar um momento que esse navio começa a ter uma densidade menor do que a água e ele começa a flutuar até ele voltar à superfície de novo. Né? Existe o processo, né, de recuperação do navio. É, né? Bem curioso. Na verdade, eu aprendi isso aqui fazendo um curso de patentes, né? O cara estava falando sobre as primeiras patentes de recuperar navio, que era exatamente esse processo mesmo aqui, você empurrar essas bolinhas para dentro do navio, certo? Vamos lá, então, espero que tenha todo mundo entendido aí a parte de empuxo, certo? Agora vamos ver a parte de fluidodinâmica, certo? Tudo que a gente está falando agora, os fluidos estavam parados, certo? Era fluidostática, né? Então, a gente viu a pressão do fluido, né? Depende da profundidade, né? O macaco hidráulico, né? Na aula passada que eu falei que depende até que é importante até para o freio do carro, certo? Mas agora a gente vai estudar a parte de fluidodinâmica. Só o básico, né? Fluidodinâmica. Não sei se vocês sabem, né? Que a fluidodinâmica é a única parte da física clássica que ainda tem coisas que a gente não sabe explicar, né? Que é o caso que a gente chama do caos, né? Da turbulência, a teoria do caos, né? A fluidodinâmica tem uma equação, que é a equação de Navier-Stokes, é uma equação gigantesca, eu nem lembro como é que escreve, a besta tão grande que ela é. E essa equação é o que descreve o movimento do fluido, e por curiosidade, né, ela é a única parte da física clássica que não foi completamente entendido, né? Na verdade, existe até um prêmio, né, um prêmio de $1 milhão para quem conseguir demonstrar que essa equação de Navier-Stokes existe uma solução, e essa solução ela é suave, né?
A solução SWOT significa dizer que ela é contínua de derivada contínua. Tem um prêmio de $1 milhão para quem conseguir fazer isso, né? Até hoje ninguém conseguiu fazer isso. Esse prêmio é oferecido desde o ano 2000 e já está com 20 anos e ninguém nunca conseguiu fazer isso, certo? Então o que acontece? A fluidodinâmica, ela coisas muito interessantes, né? Por exemplo, por que um avião voa? Né? Um avião tem um princípio diferente do navio. Eu falei, o navio é de aço, mas ele tem uma densidade menor do que a da água, então ele flutua na água. Um avião voa porque ele tem uma densidade menor do que a do ar? Não, né? Na verdade, para um avião ter uma densidade menor do que a do ar, ele teria que ser um negócio imensamente grande. Ele voa devido aos efeitos da fluidodinâmica que a gente vai entender nessa aula, certo? Então, porque com a bola faz curva, né? Eu jogo futebol, chuta a bola que ela faz uma curva, né? Também a gente vai entender através da fluidodinâmica, certo? Então, o que acontece? Vamos lá, então a primeira equação que a gente tem que entender na fluidodinâmica é o que a gente chama da equação da continuidade, certo? A equação da continuidade, certo? Então o que acontece? Suponha que eu tenho um fluido que está andando em cano. Está aqui o cano. Deixa a qualidade melhorar aí. Pronto. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte. Primeiramente, vamos trabalhar com fluidos que a gente chama de fluidos não compressíveis. Fluidos não compressíveis como o nome já está dizendo, você não consegue comprimir esse fluido, né? Esses fluidos não compressíveis, eles, digamos assim, não são tão comuns no dia a dia, né? Na verdade, os fluidos mais comuns no dia a dia é a água e o ar, sendo que a água ela é compressível, certo? O ar que é compressível mesmo, né? O ar é fácil comprimir. Por exemplo, se você colocar o ar aqui, uma seringa, né? Imagina que isso aqui seja uma seringa, certo? Pode puxar um pouquinho de ar aqui, né? Aqui você tampa com o seu dedo, certo? Por que seja o dedo de uma pessoa? Né? E você consegue facilmente comprimir o ar. Você aperta aqui a seringa, deixa a qualidade deu uma diminuída da peça, né? Vou esperar um pouquinho ver se dá uma melhorada. Se não melhorar, eu saio do Wi-Fi e vou para o 4G. Mas eu vou falando aqui o que eu queria dizer, né? Você pegar uma seringa e colocar ar, você tapar com o seu dedo, você facilmente consegue comprimir o ar, certo? Você consegue comprimir e quando você solta, a seringa volta para o lugar. Volta para o valor que está, mas você consegue facilmente comprimir o ar, certo? Então, ou seja, o ar ele é um fluido compressível, certo? A água, ela é compressível também, não com a nossa força, né? O ar com a nossa força a gente consegue comprimir, mas a água, se você fizer forças de algumas toneladas a mais, você consegue comprimir a água também, certo? Então, ou seja, a gente não vai estudar na fluidodinâmica aqui casos de água ou ar, fluidos não compressíveis. Na realidade, a água você pode considerar não compressível dentro de um certo limite, né? Desde que ela não sofra pressões muito altas. Se ela não sofrer pressões muito altas, você pode considerar um fluido não comprimido, né? Mas, por exemplo, a utilidade prática, né, na engenharia, você jamais vai usar a água como um fluido não compressível, né? Por exemplo, o fluido de freio de um carro. O fluido de freio de um carro, ele tem que ser um fluido não compressível, né? Por quê? Porque senão, quando você pisar no pedal do seu freio, ao invés das partilhas, né, de freio, apertar o disco, o que vai acontecer é o fluido vai ser comprimido, né? Ou seja, as partilhas de freio não vão comprimir o disco com a força igual se fosse um fluido não comprimido. Você entendeu, né? Parte da força que você está fazendo no pedal não está servindo para
não está servindo para frear o carro, está servindo para você comprimir o fluido. Então é por isso que o fluido no freio ele tem que ser o mais incompressível possível, certo? Então, não sei se você sabe, né? Mas você não pode jamais botar água no fluido de freio do carro, né? Inclusive, esse é um problema que pode acontecer. Tem muitos carros de off-road, acontece de acumular água no fluido de freio. Isso é perigosíssimo, certo? Porque o carro fica com o freio comprometido, né? Em situações extremas, ele não vai conseguir ficar do mesmo jeito. Tudo bem? Vamos lá, voltando para cá, né? Estamos trabalhando com fluidos não compressíveis, certo? Então, o que acontece com fluidos não compressíveis? O que acontece é o seguinte, significa dizer que se você tem aqui, por exemplo, um certo cano, né? Voltando aqui ao cano que eu desenhei. Se o fluido é não compressível, não está dando para ver nada, né, Manuel? A qualidade da internet está horrível. Deixa eu fazer o seguinte teste aqui. Deixa eu tentar. Deixa eu ver se assim vai melhorar. Dá uma olhada se vai melhorar. Vamos ver se vai melhorar assim. Se não melhorar, eu tento outra coisa, certo? Aparentemente, isso. Então vamos lá. Eu tenho um cano aqui, certo? Suponha que ele está cano lá, na verdade ele continua aqui, né? Eu só desenhei essa parte aqui para a gente ilustrar essa parte. E tem um fluido fluindo aqui nele. Tudo bem? Aparentemente tá bom, né? A imagem. E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, se esse fluido é não compressivo, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o fluido que vai entrar aqui, certo? O fluido que vai entrar aqui, o volume do fluido que vai entrar é o mesmo volume do fluido que vai sair. O volume que entra é o mesmo volume que sai. Por quê? Porque senão, se entrasse mais líquido do que saísse, ia dizer que eu estaria comprimindo o fluido. Só que eu estou tratando com fluido não compressível. Ou então o contrário também, se entrasse menos e está saindo mais, significa dizer que esse fluido está sendo esticado, né, digamos assim. E aí, mas não é o caso aqui. Ou seja, o volume que entra é igual ao volume que sai ali. Tudo bem? E aí o volume que entra, eu posso escrever o volume, né, da seguinte forma, como sendo a área da base vezes a altura, né? Isso aqui tem uma certa altura, H1, vamos chamar aqui. E aqui tem uma área 1. Aqui tem uma área 2, e aqui tem uma altura, H2. Ou seja, o volume que entra vai ser A1 vezes H1 é igual a A2 vezes o H2. Certo? Agora vamos supor que esse fluido, como eu falei, ele está entrando e saindo, ele tem uma certa velocidade. Ele tem uma certa velocidade nesse ponto aqui e tem uma certa velocidade nesse ponto aqui, certo? E vamos supor que ele entrou durante um determinado intervalo de tempo, certo? Então eu posso dizer o seguinte, que essa altura H1 do fluido que entrou, eu posso dizer que vai ser a velocidade nesse ponto vezes o intervalo de tempo que passou. Certo? A distância é a velocidade vezes o tempo. O fluido aqui tem uma certa velocidade, né? Então, o que entrou é exatamente a velocidade que essa H1 que entrou durante esse tempo aqui, é como se fosse assim, o último pedacinho do fluido que entrou é aquele que estava atrás, exatamente nesse ponto aqui, atrás H1, certo? Então, é por isso que essa altura aqui vai ser o H1 vezes o ΔT. Assim como aqui vai ser o H2, ou vai ser o V2, perdão, H1 não, V1 vezes ΔT, aqui vai ser o V2 vezes o ΔT, né? Ou seja, eu posso dizer o seguinte, substituir aqui o H1 por V1 vezes ΔT, e aqui por V2 vezes o ΔT. Certo?
corta ΔT com ΔT, e aí a gente chega na equação que a gente chama da equação da continuidade. Que a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Né? E essa equação aqui, quem usou a mangueira já conhecia essa equação, né, sem saber que conhecia. Certo? Isso aqui é exatamente o princípio da mangueira, né, digamos assim. Por que eu digo que é o princípio da mangueira? Quem já aguou, né, planta, alguma coisa com a mangueira, o que você faz para a água ir mais longe? Né? O que você faz para a água ir mais longe? Quem já usou a mangueira sabe, certo? Você coloca o dedo, né? Você coloca o dedo aqui, tampando parte da abertura. Quando você coloca o dedo, o que isso acontece? Você percebe que a água vai mais longe. Por quê? Basicamente é essa equação. O que você faz é o seguinte, né? A1V1 é igual a 2V2. Antes de você colocar o dedo, ele tem uma área 1 que sai com a velocidade V1. Só que aquela velocidade não é o suficiente, você quer que a água vá mais longe. Então o que você faz? Você diminui a área. Então você diminui a área significa o quê? Você colocou o dedo, né? Então essa área fica obstruída. Essa área aqui fica obstruída. Só fica uma parte da área livre, né? Inclusive a relação é linear, né? Se você diminui metade da área, você aumenta, você dobra a velocidade da água. Então a água começa a sair mais rápido aqui pela mangueira. Certo? Tudo bem? Então sempre quando... Então assim, essa equaçãozinha aqui, como eu falei, você já conhecia intuitivamente. Né? A área no lugar vezes a velocidade do fluido é igual a área em qualquer outro lugar vezes a velocidade do fluido nesse ponto. Certo? Então o que acontece? Se a área diminui, o que vai acontecer com a velocidade do fluido? Aumenta a velocidade do fluido. Certo? Isso vai ter uma implicação determinante para as nossas veias. Mas quando a gente ver a próxima equação da dinâmica do fluido, eu vou explicar por quê. Certo? Então fica o seguinte. Outra coisa também, pessoal, é que a área vezes o volume, certo? É igual a vazão. Tudo bem? Deixa eu até apagar aqui, porque vazão é um conceito importante da gente saber. Está ali a equação da continuidade. Certo? A vazão. Conceito de vazão, o que é? A vazão que... A letra que a gente representa a vazão depende muito de livro para livro. Aqui vamos usar T. Certo? A vazão T, ela é o quê? É a quantidade, é o volume que passa por uma certa área dividido pelo tempo. Certo? Aqui, pessoal, toma cuidado porque agora vai aparecer 2 Vs, né? Esses Vs aqui são de velocidade, tudo bem? Velocidade. Esse V aqui é de volume, então toma cuidado para não confundir. Volume. Aqui é para ser um V minúsculo, aqui é para ser um V maiúsculo, mas como a minha letra é feia, então acaba sendo tudo a mesma coisa, né? Era para ter um motoqueiro que resolveu frescar hoje aqui perto da minha casa. Vamos lá. Fica o seguinte. Então, beleza. Pode-se mostrar, certo, que a vazão você pode escrever também como sendo a área vezes a velocidade. Né? Pode se mostrar. Simplesmente vai ser a área que atravessou a região que você está olhando vezes a velocidade do fluido naquela região. Ou seja, esse mesmo cara aqui, né? Então, na verdade, a questão da continuidade, o que ela diz é o seguinte, é que a vazão ela é constante. Né? A área vezes a velocidade de um ponto é igual a área vezes a velocidade em outro ponto. Tudo bem? Só isso aí, né? O conceito de vazão, lembrando, unidade de vazão vai ser unidade de volume dividido por unidade de tempo, né? Então, ou seja, a unidade aqui vai ser metro cúbico por segundo. Certo? Tudo bem? E aí, vamos resolver aqui um exercício. Se der tempo, a gente vê a outra equação, que a outra equação é a mais interessante, né? Que explica por que as
Porque com a bola de ping-pong pega efeito, por exemplo. Certo? Mas vamos fazer aqui um exercício. Tá aqui, achei aqui um exercício bom. Vou ler aqui para vocês. Um exemplozinho. Ele diz o seguinte, ó. Como parte de um sistema de lubrificação para máquinas pesadas, um óleo de densidade igual, vou pegar aqui o óleo, 850 quilogramas por metro cúbico, né? É menos denso que a água, né? É bombeado através de um tubo cilíndrico de 8 centímetros de diâmetro. Então tem aqui um tubo cilíndrico. Nesse tubo está passando esse óleo. E o diâmetro desse tubo é de 8 centímetros. Vamos botar assim. O diâmetro é de 8 centímetros. Certo? Aí fala o seguinte. E está sendo bombeado a uma taxa de 9,5 litros por segundo. Certo? O Manuel perguntou, a aula vai até que horas? Acho que provavelmente terminar essa questão a gente encerra a aula, né? 9h30 tá bom. É isso? Tá bom, né? Então vamos lá. Ele está dizendo que o fluido está sendo bombeado, né? Ou seja, ele está entrando aqui a 9 litros por segundo. 9,5. O que é isso aqui, né? 9,5 litros por segundo. Isso aqui, pessoal, é a vazão, certo? Que eu chamei de T. Tudo bem? Chamar de T, porque chamar de V também seria 3 coisas com chamar de V, não faz sentido, né? Então vamos lá. Então a vazão, só que eu falei para vocês que era metro cúbico por segundo, né? Aqui ele usou litros, né? Que é uma unidade convencional. Naturalmente a gente vai precisar transformar para metro cúbico por segundo. Certo? Beleza, ele pergunta o seguinte: qual é a velocidade do óleo nesse tubo? Certo? Então, a vazão T é igual a área vezes a velocidade. Vazão ele me deu 9,5 litros por segundo, tudo bem? Vai ser igual à área que eu posso calcular, já que ele me deu o diâmetro, e a velocidade que eu quero descobrir. Tudo bem? Vamos lá, vamos calcular aqui, ó. Aqui eu tenho que converter para metro cúbico por segundo. De litro para metro cúbico, para 1 metro cúbico, a gente tem que fazer o seguinte: 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. Certo? 1 litro é sempre equivalente a 1 decímetro cúbico. O que significa dizer o seguinte, que se eu fosse de decímetro cúbico para metro cúbico, se eu fosse de decímetro para metro, eu dividiria por, de decímetro eu divido por 10. Exatamente. Só que como é cúbico, então, divide por 1000. Tudo bem? Então, seja, isso aqui, ó, em metro cúbico vai ser 9,5 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. Tudo bem? Vamos lá, vamos botar na equação. Então vai ficar a vazão, né? Acabei de descobrir que é 9,5 vezes 10 a menos 3 vai ser igual a área de um círculo, né? πr ao quadrado. Então vai ser πr ao quadrado, sendo que o r é 4 centímetros, não é isso? Se o diâmetro é 8, o r é 4. Só que aí eu vou colocar 4 vezes 10 a menos 2 para transformar para metro, né? Vezes a velocidade, que é o que eu quero saber. Certo? Eu vou apagar isso aqui só para
A gente tem espaço aqui para baixo. E aí o que acontece é o seguinte. Aí aqui é só resolver, né? 9,5 vezes 10 a menos 3 vai ser igual a π, que multiplica 4 vezes 10 a menos 4 vezes a velocidade. Então, a minha velocidade vai ser 9,5 vezes 10 a menos 3, dividido por π, vezes 4 vezes 10 a menos 4. Né? Eu vou colocar logo tudo isso na calculadora. Peguei minha calculadora científica aqui, dá para fazer as contas mais rápidas. Então, 9,5 vezes 10 a menos 3, dividido por π, tem o π aqui, ó, vezes 4 vezes 10 a menos 4. Pronto, ele já deu o resultado aqui, ó. Velocidade é de aproximadamente 7,56 metros por segundo. Tudo bem? Essa seria a velocidade. Tá ok? Aí o item B, ele fala o seguinte. Se o diâmetro do tubo for reduzido a 4 centímetros, quais serão os novos valores para a velocidade e vazão volumétrica? Então ele vai dizer o seguinte, que o diâmetro agora vai diminuir para 4 centímetros, certo? Então, para 4 centímetros, o que vai acontecer? Né? Vai cair pela metade, né? Então, esse tubo vai fazer assim, ó. Aqui foi mais do que a metade, né? E agora virou 4 centímetros. A nova velocidade, a gente vai dizer que A1, V1 igual a 2, V2. Né? Que é a equação da continuidade. Tudo bem? Ele pergunta o que vai acontecer com a vazão também, né? Na realidade, a vazão não vai mudar, né? Que é aquela história que a gente viu. A vazão sempre é a mesma. Tudo bem? Só vai mudar a velocidade, né? E vai mudar de quanto? É só a gente fazer o cálculo. Ó. A área aqui A1, que é essa área anterior, vai ser π. Aí aqui, 4 vezes 10 a menos 2, né? Ao quadrado, vezes o V1. Que é esse aqui, tudo bem? Aqui vai ser o π vezes, agora, diâmetro é 4, então o raio é 2, vezes 10 a menos 2, ao quadrado, vezes o V2. Vou ficando bem apertadinho ali. Corta o π com π, certo? Aqui vai ficar 10 a menos 4, com esse 10 a menos 4, posso cortar também. Vai ficar aqui 4 ao quadrado, vezes o V1, igual a 2 ao quadrado, que é 4, né? Vezes o V2, ou seja, posso cortar aqui até o 4 com esse 4, então já acho que a nova velocidade, V2, vai ser 4 vezes maior a velocidade inicial. Aquela história, né? Você diminui a área, aumenta a velocidade. Ou seja, vai ser simplesmente 4 vezes 7,56, e aí a velocidade V2 vai ser, calcular aqui, vezes 4, aproximadamente 30, metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Vamos fazer o seguinte, pessoal. A aula de hoje, a gente fica por aqui, certo? Já são uns 9h35, né? Já tá bom. E aí, próxima aula, a gente vai ver a equação de Bernoulli. Como eu falei, a equação de Bernoulli é o que explica por que, que o avião voa, por que, que uma bola faz uma curva, né? Ela explica, inclusive, por que, que você tem infartos, né? Por que, que a veia fecha, por que, que as veias fecham, dependendo do quão obstruída elas estiverem, certo? Mas a gente vê isso na próxima quinta-feira. Né? Ontem não teve aula porque foi recomendado para a gente, para não ter aula síncrona, né? Porque era feriado do professor, mas
E aí a atividade que eu vou passar para vocês sobre fluidos, né, tanto de fluidicidade quanto de fluidodinâmica, vai servir como a presença da aula de ontem, tanto da aula de ontem à noite quanto de ontem à tarde. Tá ok? Mas um bom final de semana para vocês aí, certo? E por hoje a gente fica por aqui, certo, pessoal? A aula segunda-feira ela tá no YouTube, tá ok? Pessoal, teve um pessoal que não pôde assistir, né? O pessoal que não pôde assistir vai poder assistir segunda-feira, tá ok? E depois a gente fica por aqui. Pode sair, pessoal. Tchau. Alguma dúvida? Qualquer dúvida, pode. Boa noite, um bom final de semana. Certo? Tchau. Tchau, Levi. Vou encerrar aqui a aula.